Algo ruim está acontecendo com os homens jovens. É ruim para eles e é ruim para as mulheres ao redor deles. I have been feeling and seeing how poorly young men are doing. Why are men and boys struggling? Why are men in such crisis? E o que, na verdade, me fez perceber isso é meio bobo, mas siga meu raciocínio. Foi a série da Amazon Prime, Reacher. Bom, se você ainda não assistiu Reacher, é uma série baseada nos romances de mesmo nome de Lee Child. São fantasias idealizadas do ponto de vista masculino, repletas de ação. E nela acompanhamos Reacher, um andarilho incrivelmente bombado que milagrosamente não vai à academia e come o que ele quiser. How do you eat like that and still look like you do? Like this. Ele elimina os bandidos, salva o dia e fica com uma mulher diferente em cada livro. Isso não é novidade no gênero de fantasias masculinas, mas há algo estranhamente novo. Na série, Reacher, que é o herói de ação mais assertivo e dominante que você poderia imaginar nos seus sonhos mais impossíveis, nunca inicia nada sexual. Anna, wash your mouth, boss, you're catching flies. Ele é totalmente passivo com as protagonistas femininas. Mal vemos olhar pra elas, que inevitavelmente tem que dar a primeira, a segunda e até a terceira investida antes de se jogarem nele. Agora, isso não acontecia nos livros do início dos anos 2000. É uma mudança feita para a série de 2020. Dude, it just becomes like a fantasy of this guy who every guy wants to be. You want to get the girl in every town you visit, and Jack Reacher fulfills that fantasy. E só pra você saber que não estou exagerando, na primeira temporada, depois de pedir pra que dançasse e passasse um tempo no quarto de hotel com ele de roupa íntima, Roscoe literalmente precisa encontrá-lo no banho para que algo aconteça entre eles. E ela, é claro, se inclina para o beijo, caso ele não tenha percebido a intenção dela. Na segunda temporada, Dixon convida Reacher indiretamente pra sair durante o trabalho. Will you buy me a drink? I gotta keep working on these reports. Maybe next time. Yeah. Então ela pergunta diretamente por que ele não fez nada a respeito. Is that why? Back in the day, you and I never happened. I mean, come on, Reacher. It's not like I didn't drop any hints. Depois, ela faz com que ele cuide de um ferimento no seio dela, e quando ele não toma a iniciativa, então ela finalmente se joga pra cima dele. You don't have to be lonely tonight. À medida que o relacionamento continua, ela deixa todas as suas ações explícitas. Shot at by hitmen and almost blown up. To put it mildly, I've got some pent-up tension. A terceira temporada é exatamente a mesma coisa, até que Duffy finalmente toma a iniciativa e se joga em cima de Reacher. We can still make sure she stays safe. I know it's important to you, so I want to make sure Mais tarde, Reacher a elogia timidamente, mas claro, mal consegue manter contato visual. he cheated on you. He's an idiot. E no meio do planejamento tático para um tiroteio, ela parte pra cima de Reacher com tudo. You really want to make me feel better? I got an idea. Agora, não estou dizendo que deveríamos voltar às personagens femininas rasas e totalmente passivas. O gênero fantasia masculina de 50 anos atrás tinha seus próprios problemas. Man talk. Estou dizendo que, se Reacher é a fantasia masculina atualizada, precisamos nos perguntar o que essa fantasia de passividade sexual nos revela sobre os jovens de hoje. Pense nisso, porque antes que eu dê a minha resposta, quero te contar sobre as fantasias masculinas do meu tempo, os anos 2000, e o que elas dizem sobre a minha geração. Veja bem, quando eu era adolescente, havia um filme que refletia o sonho de tantos homens jovens e suas esperanças em relação às mulheres. Show de Vizinha. Meu Deus, eu amo esse filme. Personally kind of find it a perfect film, in my opinion at least. It's the teen fantasy that lit up the early 2000s. The Girl Next Door became an instant cult favorite. Matty, interpretado por Emil Hirsch, tinha uma vizinha deslumbrante que se muda para a casa ao lado, e com isso, toda a vida dele vira de cabeça para baixo por causa do impacto que ela tem sobre ele. Finding that one thing you really care about. That one special thing that means more to you than anything else in the world.
Agora, a fantasia, que é específica dos anos 2000, é que ela vê algo nele sem que ele faça nada estereotipadamente atraente. Matt conquista a garota dos seus sonhos simplesmente sendo o seu eu nerd, que antes era invisível aos olhos dos outros. Ela literalmente se muda para a casa ao lado e começa a gostar dele. Essa foi, claro, a minha fantasia e o desejo de muitos atletas de matemática pelo mundo afora. I'm all wet. Can I come in? Mas, mesmo que Matt seja menor, mais nerd e muito menos capaz, há uma coisa que ele tem que o Reacher não tem. Ele está inegavelmente atraído por Danielle. O desejo dele por ela não pode ser escondido, nem reprimido. E a vitória dele está em agir conforme esse desejo, apesar de não ser o galã estereotipado. No clímax do primeiro ato, que é uma cena tão icônica que eu queria poder reproduzi-la inteira, Matt está numa festa e um cara bonitão acaba de dar em cima da garota dele. Ele fica para escanteio. What's up? Can you come here for a second? Yeah. Oh, no, it's cool. They're pals. Danielle fica com o cara bonitão, porque, fala sério, olhe pra ele. E bem quando Matt está prestes a ser derrotado, algo muda. Matt age conforme o seu desejo, e aí temos uma das cenas mais marcantes da minha adolescência. O Matt venceu porque ele se arriscou. Ele não fez 1 milhão de flexões, nem bateu em ninguém. Ele simplesmente agiu, o que é o inverso de Reacher, que tem altíssima iniciativa em toda a cena de ação. If you boys know what's about to happen to you, you leave now. So I'll give you to the count of 3. 1. Mas é totalmente passivo perto das mulheres. Good thing I'm doing the asking. Come on. Agora, claro, esse é um filme adolescente e o Reacher é voltado para a ação, então talvez seja uma comparação injusta. Então vamos analisar um filme de ação da mesma época dos anos 2000, Cassino Royale. The name's Bond. James Bond. Temos o mesmo protagonista impossivelmente capaz que mata os vilões e conquista a garota. Doesn't bother you killing those people? I wouldn't be very good at my job if it did. Mas, em 2006, é claro que ele ainda a quer. O desejo de Bond por Vesper é imediato, e ele está longe de ser passivo a demonstrar isso. I'm the money. Every penny of it. Então, pelo que me lembro, nos anos 2000, o desejo masculino pelas mulheres ainda existia naquele gênero de fantasia estereotipada. A vitória vinha em arriscar a rejeição para seguir aquele desejo. That one special thing that means more to you than anything else in the world. And when you find her, you fight for her. You risk it all. E um homem capaz poderia lidar com a rejeição sem forçar a situação ou ficar excessivamente constrangido. E é isso que me preocupa em relação a Reacher, o desejo pelas mulheres. E se ele fosse gay, não importaria. Estou falando do desejo por sexo, pela intimidade, por um relacionamento. Ele não existe. Claro, o Reacher participa, mas não é um iniciador ativo. E, a propósito, eu vejo o mesmo de maneira mais suavizada em The Witcher, de 2019. They say witches can't feel human emotion. What do you believe in? But you can't contend with me. Sorry I couldn't be direct. I knew you'd fight it. Agora, talvez eu esteja extrapolando com base em apenas uma série e estou procurando pelo em ovo, mas repare que os hábitos gerais da mídia mudaram desde os anos 2000. A TV tinha seus problemas, mas exigia que você sentisse o que queria. Havia um horário específico para assistir uma série. Você tinha que escolher o vídeo do YouTube com base em um título que dizia "É isso que eu quero assistir". Claro, podíamos trocar os canais, mas todo millennial sabe o quanto era chata essa troca sem rumo. Agora, a mentalidade do TikTok é basicamente: eu não sei o que eu quero, mostre qualquer coisa. What happens when you're just scrolling and you just can't, like, stop? Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug. The moment you turn it on, it's like playing you a new thing, playing you a new thing. You're like, "Aah!" and you just sucked into it. E não é ruim. Você fica entretido por horas, sem uma única vez sentir o seu próprio desejo. Então, esse é o panorama abrangente em que tudo isso acontece. Mas também há o que eu tenho ouvido dos jovens. Até poucos anos atrás, eu nunca havia conversado com um garoto que planejasse passar seus 20 anos se dedicando ao próprio negócio, ao dinheiro e à saúde, enquanto ignorava completamente relacionamentos. As a man, you need to, before you get into any relationship, build your frame as a man. Build your internal kingdom. Staying single put your head up. Everyone.
everyone. Just think about it. Just go fucking monk mode, everything, like, as long as it takes to get to the top. E isso é algo que eu venho ouvindo repetidamente. E não acho que esse movimento seja puramente racional, como às vezes é apresentado. Acho que é o resultado de ter sido criado num mundo em que sentir seus próprios desejos, especialmente os sexuais e românticos, era mais perigoso do que nunca. E, em parte, isso ocorre porque a rejeição na era das redes sociais é muito mais pública. E talvez seja em parte porque o movimento Me Too teve um efeito inibidor não apenas nos homens que queríamos atingir, mas também nos jovens que não tinham muita certeza de onde ficava o limite entre uma iniciativa romântica saudável e uma transgressão de limites digna de cancelamento. I often hear from men that they are now more reluctant to go up to a woman in a bar or whatever. That there's this problem of fear of being falsely accused of something. So. Então, eles optam por simplesmente evitar toda a situação. Eu acho que é daí que vem essa fantasia passiva que vemos em Reacher. É o desejo de que, se você for altamente capaz, você jamais precisará enfrentar a rejeição de uma mulher. Nunca precisará nem mesmo dar o primeiro passo. Ela simplesmente vai até você. E isso me assusta, porque precisamos de homens conectados aos seus desejos e aquilo que querem. Homens capazes de arriscar o próprio ego para buscar esses desejos e capazes de se recompor e sacudir o orgulho diante da rejeição. Se você não é assim, se não consegue sentir seus impulsos mais puros e instintivos, você viverá toda a sua vida como uma ovelha. Você perseguirá etapas socialmente aprovadas, dizendo a si mesmo que um dia irá atrás do que realmente importa. Então você pode ganhar dinheiro, definir o seu corpo, construir uma lista de contatos sociais, mas fará tudo isso para evitar o que realmente deseja. Então, o meu conselho para você é: se algo te atrai, pergunte a si mesmo onde na sua vida você está evitando o que deseja profundamente, ao se convencer de que precisa focar em etapas intermediárias. Há alguém por quem você se sente atraído, mas que você não vai chamar para sair até ter aquele tanquinho em 6 meses ou 6 anos? Há um negócio que você quer começar, mas que não vai iniciar até ter a credencial certa? Há um projeto criativo que você ainda não compartilhou porque não está perfeito o suficiente? E se surgir uma oportunidade, meu conselho é: aproveite a chance. Corra o risco de ser rejeitado, ainda mais num mundo em que todo mundo está distraído com etapas imaginárias. A pessoa que está disposta a se arriscar e a perseguir seus desejos mais profundos é a que acaba liderando. Para mim, ao pular essas etapas intermediárias, eu tive que encarar a minha vida social, e quando fiz isso, percebi que não estava me aproximando das mulheres de quem mais gostava, nem pedindo as promoções que queria e achava que merecia, que não estava me conectando com as pessoas que admirava, tudo por causa de medos sociais e constrangimentos. E se esse problema soa familiar para você e você quer parar de adiar a solução, talvez você queira conferir o meu curso Universidade Carisma. É um curso detalhado que indica exatamente o que você deve fazer todos os dias, para que em 30 dias você vá da insegurança ao carisma com naturalidade, sem ter que sequer pensar nisso. Em vez de continuar falando, é melhor mostrar o que alguns membros disseram a respeito do curso. Estava no pior momento da minha vida quando comecei o curso, devido a um término amoroso. O método que segui para me restabelecer foi fazer exercícios, terapia e me inscrever na Universidade Carisma. Antes, eu era sempre um dos mais retraídos socialmente nos grupos. Porém, agora eu sou quando não o único, dos que tem mais carisma e confiança. E ainda estou na metade do curso. Eu recomendo a todos que tenham ansiedade social como eu e aos que têm medo dos silêncios em uma conversa. Outro membro comentou: eu não era seguro de verdade, sempre procurava aprovação e me preocupava demais com as opiniões alheias. Agora, minha vida melhorou muitíssimo graças à Universidade Carisma. Hoje é mais fácil me conectar com os outros, ter boas interações e me sentir feliz, inclusive quando as coisas não saem como eu gostaria. Fazer o curso foi uma das melhores decisões da minha vida. Recomendo para todo mundo. E por último, outro membro falou: tenho muito mais confiança agora que terminei os guias de atividades diárias e posso perceber a diferença na atenção e no respeito que eu recebo. Minha vida está muito mais divertida. Não é exagero quando digo que o carisma literalmente ajuda você a conseguir tudo o que deseja na vida. Então, muito obrigado por criarem a Universidade Carisma. Garantimos que o curso mudará a sua vida. Isso significa que você pode fazer o curso completo e, se achar que não valeu a pena cada centavo, é só nos enviar um e-mail para obter um reembolso. Caso queira experimentar, clique no link na tela ou na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo.